Oficina Distrito HQ. Então, pessoal, como a gente viu, né, é importante que a gente entenda como que essas formas vão se relacionar com o espaço, se relacionar umas com as outras, né, com a ajuda das linhas, né, dos eixos horizontais e verticais, dos eixos que vão dar a estrutura para o nosso desenho, né. A gente vai mostrar aqui para vocês, eu vou dar uma partilhada aqui na minha tela, né. É, então, quando a gente pensa no círculo, né, eu vou ter o eixo, né, o nosso eixo horizontal e vertical do círculo, ele vai ter aí uma circunferência, né? A gente tem uma circunferência, então esse eixo ele não vai ser, né, a gente vai fazer uma esfera, né, com essa tridimensionalidade aí, ó, nosso eixo também vai ser curvado, né? E o nosso ciclo ele vira esfera porque o eixo ele vai obedecer essa forma, né? Então, se eu quiser pegar aqui um quadrado, por exemplo, quadrado, qual que é a forma tridimensional do quadrado, né? É o cubo, né? Então, eu puxo aqui umas linhas a partir dos vértices, né? E essas linhas, elas vão formar aí o meu cubo. E aí, como funcionaria o eixo, né? O eixo é mais fácil de acompanhar no cubo do que no círculo, porque ele imita, né? Ele é paralelo, corre paralelo às linhas de construção do quadrado, né? O que é importante para a gente perceber, no caso do cubo e de outras formas com vértices, é que o ponto aonde essas linhas, né, se assentam aí nas paredes do quadrado, elas vão permanecer o mesmo. Então, se nesse meu vértice aqui, frontal, eu vou ter a linha aqui aproximadamente a metade dessa linha, meu ponto aqui, o ponto que vai acompanhar essa lateral, também vai ser aproximadamente a metade dessa linha. Se aqui eu tenho também, novamente, aqui aproximadamente na metade da linha, aqui na minha linha de fundo, essa minha, né, lateral, a linha mais distante, né, desse meu cubo, ela também vai estar ali na mesma metade. E é só uma questão da gente o quê? Juntar essas duas linhas, né? Aqui, então, eu sei que também é metade, então eu subo aqui também é metade. Aqui também vai ser metade, e eu ponho aqui também a metade, e eu tenho esse volume, né, do cubo determinado, né? O triângulo ele vai ter, né, vai depender da sua base, né, a base da pirâmide, né? O triângulo, então, ele vai ter duas formas tridimensionais. Uma vai ser a pirâmide. Essa pirâmide ela vai ser construída a partir de um quadrado. Se eu tenho um quadrado aqui, um losango, na verdade, né? Esse quadrado inclinado, né? E unir os vértices aqui no ponto superior, vou ter essa forma piramidal e ela vai ter a sua mesma, né, o seu volume aqui determinado, né? Para a gente perceber o volume que, se eu tiver, por exemplo, no caso, uma base circular, então meu triângulo ele não vai ser uma pirâmide, né? Ele vai ser o quê? Vai ser um cone, né? Uma forma de cone, e aí a gente vai encontrar as nossas linhas, os nossos eixos horizontais e verticais distribuídos ali pela circunferência, né? E assim a gente tem esses volumes. E a relação desses volumes entre si, né, que a gente consegue relacionar o quê? Relacionar a distância, relacionar o tamanho, né? Essas informações que a gente precisa ter
na hora de montar o nosso esboço, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, nossa esfera que a gente construiu, fazer um outro círculo aqui achatado, né? Traçar uma linha lateral aqui, fazer um outro círculo aqui embaixo, tipo, já no exemplo anterior, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha forma, uma forma, eu vou ter uma forma cilíndrica, né? Vai ter um cilindro aqui. E esse cilindro, quando ele se relaciona com esse círculo, por exemplo, a gente já pode ter aí uma ideia, né? De um volume que a gente pode remeter aí a outras formas, né, que a gente vai poder usar. A gente estabelece uma relação, né, que é a base que a gente vai encontrar para fazer outros desenhos mais complexos, que aí vai depender um pouco aí da nossa imaginação, que a gente pode ver. Então, todo desenho complexo ele parte dessas formas básicas, dessas formas primitivas. E é por isso que a gente vai treinar essas formas no exercício de vocês, para que a próxima aula a gente aprenda e como transformar essas formas básicas no corpo humano e nas proporções que a gente vai precisar. Novamente frisando, né, que essas são regras que não são necessariamente exigidas no nosso trabalho, é só uma questão de dar uma certa base para quem nunca pegou um lápis e queira fazer o seu quadrinho, entender principalmente como que o plano do papel, como que o plano que a gente constrói do quadro do quadrinho, né, ele vai poder ser o palco onde a nossa história vai ser encenada pelos nossos traços, pelas nossas linhas, pelos volumes que a gente cria e como que elas se relacionam entre si, ok? Olá a todos, volto aqui eu novamente, sem barba, para falar com vocês sobre, né, as aplicações, a importância desses elementos que a gente falou na aula para produção de quadrinho, né, para não ficar somente no terreno do desenho, ok? Eu vou novamente desligar aqui a minha tela do Distinto HQ, vocês vão novamente ver aí a minha área de trabalho diária, prontinho, tá? Então, como eu tinha dito no vídeo, né, esses elementos visuais eles são básicos para a criação do quadrinho, tá? Para a criação do desenho em geral, mas isso também tem um papel muito importante para a criação de elementos psicológicos dentro da página de quadrinho, tá? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Deixa eu caçar aqui meu auxílio ocular, tá? Esse aqui é um quadrinho do Rafael Sica, tá? Ele foi publicado aqui nessa coletânea aqui, fabulosa, né? O fabuloso quadrinho brasileiro de 2015, tá? Esse quadrinho do Rafael Sica, a gente vai ver especificamente essa página aqui, onde fala dos tipos de piada, né? Então, aqui você tem a piada de gênero, né? Um ponto, piada religiosa, você tem a linha, essa linha que parece um escrito sânscrito, né? Um escrito antigo, mas também não é escritura nenhuma, estabelece a relação com a memória, né? E, ao mesmo tempo, não tem um significado específico. Você tem uma memória que é da forma, que a linha vai ser construída, né? Aqui a gente tem também essa mancha de pontos aqui, que ele vai chamar aqui de piada de português. Então, e aqui, ó, como que as linhas vão se comportar aqui nessa piada de militar, tá? O sentido desse quadrinho a gente não vai estar debatendo, né? Eu convido todos a ler esse material aqui, dar a sua própria opinião, mas o que é importante que o Rafael Sica mostra aqui nesses exemplos
esse papel que é muito importante do elemento gráfico como construtor, né, de sentido, principalmente, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, da linha, né, a gente vai encontrar aqui elementos como o já citado aqui, Lobo Mal, eu trago de volta. O Lobo Mal ele tem um trabalho muito importante aqui de linha que o autor, Dani Bolinho, vai mostrar para vocês, né, vai tentar construir esse aspecto que você vê que é feito a partir do desenho, dessa vontade da produção do desenho japonês. Observa como que as linhas vão funcionar aqui para dar forma, né, para os elementos, né? E aqui observem, por exemplo, como que o lobo da história, nessas páginas, vai ser um ponto de atenção, né? Como eu tinha dito para vocês, o ponto ele não é só esse ponto físico, não é só esse ponto gráfico, ele também é um elemento narrativo que a gente pode integrar na comunicação, na fluidez da narrativa, tá? Novamente aqui, a linha se comportando aí, né, de maneira bem eficiente, tá? E essa linha não necessariamente não precisa ser uma linha controlada, né? Aqui tem um exemplo do quadrinho Úlcera, de Puyuco e Adonis Pantazopoulos, tá? Observa que na capa a gente já tem aqui o uso da linha de uma outra maneira, né? Já buscando uma expressividade muito maior, assim, além, né, da necessidade de representação, tá? Observa aqui como que a linha ela é nervosa, né? Ela expressa um certo aspecto caótico da história, que é um quadrinho bastante caótico, dá para vocês observarem. Observa como a linha vai ter um papel importantíssimo também nos balões, né? Como que o rabicho dos balões aí vão ser uma linha que guia a narrativa, guia a informação, tá? Um outro exemplo muito interessante, né, desse zine Muertinho, tá? Esse é um zine produzido pelo Evandro Sfolando, um abraço para o Evandro. Esse aqui que é a construção do desenho de cartoon, né, com o uso da linha e das formas, né? Observe como eu tinha dito para vocês, como que a forma, a sugestão que a forma cria, né? Ela é importante para essa construção do personagem e muitas vezes a gente vai precisar apenas dessa sugestão, né? A gente não vai precisar exatamente de um desenho acadêmico, detalhado, realista, né? Só a sugestão da forma ela já constrói ali ó, o personagem, como vocês podem observar aqui com uma certa facilidade, tá? Aqui a gente tem esse quadrinho Mandíbula, da Laura Taide, tá? Observem aqui como que a linha constrói os personagens, né? Aqui a gente tem uma linha que é curvilínea, né? Ela vai ter essa característica aí que é diferente. Não é uma linha nervosa, não é uma linha. Ela está passando aqui um aspecto aí ah, infantil, de uma certa simplicidade, né? Que gera esse contraste aí com o assunto da tira, né? Fala aí desse aspecto importante do dia a dia feminino que se mantém, infelizmente, até os dias de hoje. Um outro exemplo importantíssimo do poder da linha, a gente tem aqui nesse quadrinho Crash 13, tá? Uma publicação aqui do Lao Tzu, que é um grande ilustrador de zine,
e o Márcio Júnior, aí, que é quadrinista, artista plástico, editor. Tá? Aqui a gente vai ver como que o Lao Tzu ele transforma a linha, essa linha nervosa, né? Essa linha quebrada, para transmitir essa ideia de fragmentação, né? De fragmentação de um futuro caótico, pós-apocalíptico, inumano, né? Então a linha aqui ela vai assumir, vai construir textura, né? Vai ter esse papel aí de dar volume para as formas, né? Até chegar até a beira de um abstracionismo, tá? Tudo isso a partir desse uso muito preciso que a linha vai ter, né? Que a linha vai assumir na construção desse desenho, tá? Aqui a gente tem também o trabalho da Laerte, tá? O quadrinho Vizinhos da Laerte, publicado pela editora Catialotti. Deixa eu tirar esse adesivo aqui, né? E que é um quadrinho interessantíssimo da Laerte, porque não é um quadrinho que, né, que tende, o quadrinho da Laerte tende a ser finalizado, e aqui é um quadrinho que é feito diretamente a partir do lápis. E essa tendência do lápis, da criação, da construção da linha, fica mais exacerbado, né? Dando uma outra impressão para esse quadrinho que já impresso no vermelho, né? Esse vermelho já cria uma, um universo de tensão aí. E observa como o autor ele vai transformar essa linha num elemento da narrativa, né? Você tem uma linha que vai atravessando um espaço ao outro, essa linha pontilhada, né? Outro elemento de linha caótica que a gente vai encontrar para a construção de uma atmosfera aqui nesse quadrinho do Labirinto, quadrinho do Thiago Souto, Labirinto, tá? Um quadrinho publicado aí pela editora Mino, né? Thiago Souto que está tendo esse trabalho recentemente publicado também nos Estados Unidos, né? E observa como a linha aqui ela vai ter essa mobilidade caótica aqui, essa fluidez da forma do personagem principal, né? De um dos personagens principais, né? Que vai ter essa fluidez expressada justamente por essa linha nervosa, uma linha onírica, né? Que está sempre fluindo, tá? E a linha, como, né? Como vocês viram, ela constrói a forma e a forma que vai dar aí construção para todos esses elementos que a gente vai inserir na nossa página, tá? Então, e como eu disse agora há pouco, né? Essa sugestão que a forma, ela, que nós conseguimos abstrair da forma, né? Ela às vezes é o suficiente para contar uma história, tá? Aqui eu tenho um exemplo do invadiram um espaço que estava abandonado, tá? Esse aqui é um zine belíssimo aqui, escrito pelo Alaide Kadima e o desenho de Lucas Loyola. Tá? E aqui a gente tem um quadrinho bastante gráfico, aí, feito com formas geométricas bastante diretas. Tá? Essa sugestão da forma ela dá essa informação direta para o leitor, então isso dá uma clareza. Tá? Aqui como que a forma ligada à linha, né, cria uma variedade por traço, cria uma deixa a página viva, né, com diversos elementos gráficos, sem necessariamente ter esse excesso de primor pela reprodução. Isso não é de hoje, né? Existem muitos clássicos brasileiros aí que vão ter nessa forma básica o seu meio de construção. A gente tem aqui, por exemplo, esse clássico aqui do quadrinho brasileiro, tá? A Guerra do Reino Divino, do Jô Oliveira, quadrinista que agora reside aqui em Brasília, teve poucos trabalhos com quadrinhos, mas são todos trabalhos aí geniais, né? E que trabalha aí com a forma, com a linha, né? E as formas, criando aí esses desenhos que a gente vai reconhecer de outras linhas
estéticas aí das artes plásticas, que vai ter um papel, uma presença muito grande na estilogravura, né? É que ele busca reproduzir aqui nesse formato, tá? E a forma como construção, ela também vai ajudar em trabalhos mais. Então, tal é o caso desse ótimo quadrinho aqui, A História do Petróleo, tá? De Alice Pereira, tá? Vocês vão achar com o nome aqui de Thales Pereira, mas que hoje atende por Alice Pereira, uma das grandes cronistas aí de mentiras na internet, né, fazendo uma crônica sobre o dia a dia como trans, tá? Aqui nesse quadrinho ela vai contar a história do petróleo, né, desde a sua formação geológica até os dias de hoje, né, utilizando essas formas geométricas básicas que ela vai construir a partir de programas como vetoriais, né, como o Illustrator ou o CorelDRAW, e aí a conjunção desses elementos gráficos simples e básicos, né, constrói essa forma de cartoon, que é uma forma que responde a todas as necessidades quadrinísticas que ela vai criar, né, nesse quadrinho aqui, que é um quadrinho excelente, que eu recomendo muito, principalmente para quem trabalha com quadrinho e sala de aula, né? Mas a história do petróleo trabalha com esse elemento. Outro clássico que vai trabalhar com a linha e a forma, né, como meio de expressão, é o Flávio Colim, tá? Esse aqui é Os Estranhos Hóspedes do Hotel Nicanor, quadrinho de Flávio Colim, escrito pelo Otto, também aí um grande escritor, editor de quadrinhos, tá? E o Flávio Colim ele trabalha muito, né, esses elementos básicos do desenho para criar texturas, né? Observa a linha, como que vai construir a linha das dos móveis, dos tecidos, observa como que os pontos vão criar uma textura, né? Uma textura que cria uma certa atmosfera, né? Tudo isso a partir, né, sendo construído com essas formas básicas com que ele vai construir os seus personagens, né, os seus desenhos, tá? A gente observa aí que não são linhas complicadas, não existe uma necessidade da reprodução fiel dos elementos né, uma reprodução acadêmica do desenho, mas que constrói aí, a partir dessas formas básicas aí, o seu universo, tá? Com uma simplicidade que comunique diretamente, né, com os seus leitores. Tá? Então, a gente observou aí como que essas formas básicas criam figuras. O exercício que eu vou propor para vocês, tá? É um exercício de criação livre a partir dessas figuras. Tá? A ideia é que vocês possam criar personagens e elementos a partir dessa simplicidade desses elementos básicos, ok? Não precisa necessariamente ser o personagem que você vai trabalhar na sua história, né? O importante é que vocês criem, né? Principalmente quem está tendo experiência de desenhar agora, né? Que vocês treinem a criatividade de vocês, né? Para formar um repertório visual que vocês podem sempre utilizar quando vocês vão produzir os seus desenhos, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo.